Sejam todos bem-vindos. Tá? Continuando então aqui o módulo Web, né, Frameworks. E nós vimos aí a aula passada como fazer um CRUDzinho básico, né? Na verdade a gente já vinha fazendo isso e nós revisamos e vamos dar continuidade então. Eu gostaria que vocês abrissem esse site agora, que é o... Você digita na internet aí, Spring Data JPA Reference Documentation. Você vai cair nesse site. Tá? É a documentação de como trabalhar com JPA. Tá? Ou seja, o JPA é aquele modelo de persistência que nós vimos que já está pré-configurado pelo Spring Boot. Internamente o Spring Boot já deixou tudo configurado para que a gente trabalhasse com essa tecnologia. Tá? Então o JPA nada mais é que um modelo de persistência, uma forma de você realizar as operações de persistência, cadastrar, excluir, alterar objetos no banco. Tá? Então cada objeto Java ele é representado por um registro. Então deixa eu só abrir aqui eu tenho aqui um objeto. Esse objeto tem os seus dados, né? Por exemplo, o usuário tem lá seu nome, né? Seu ID, seu nome, seu e-mail, tá? Só que esse objeto ele é persistido no banco de dados como um registro. A gente já viu isso, né? Então existe uma tabela, e para essa tabela vai ser criado um registro em forma de colunas. Cada coluna corresponde a uma propriedade, né? ID, nome e e-mail. Então nós temos uma coluna ID, nome e e-mail. Para esse objeto nós construímos uma classe, certo? Vamos colocar aqui uma classe usuário, tá? Então para ele também foi construído o quê? Uma tabela. Isso aqui é uma tabela. A tabela é que define os campos. Então existem várias formas de nós persistirmos, mas só que a gente sabe que em Java nós temos o padrão JDBC. Em JDBC nós vamos fazer essas tarefas. Nós vimos em vídeos anteriores que o JPA é um padrão de persistência onde você dá para o framework, passa para um framework a responsabilidade de ler esse objeto, de acessar esse objeto. Você dá o poder para esse framework de acessar esse objeto, extrair os dados desse objeto e montar as instruções JDBC para você. Não quer dizer que deixamos de trabalhar, deixou de existir JDBC, não é isso. É que agora o JPA está encapsulando a complexidade que a gente tinha via JDBC. Nós estamos passando para ele. Então nós configuramos esses objetos por meio de annotations. Colocamos @entity nele, @id, como nós vimos, tá? Mas não para por aí. Então o JPA é muito rico. Dá para você resolver problemas complexos em JPA. Tá? Nós vimos só um pequeno detalhe. Então o que nós fizemos no JPA até agora foi o quê? Foi criar essa classe usuário aqui, por exemplo, ó, lá, e anotar ela como entity. Essa é uma anotação JPA. Tá? ID e generated value. Então é o que nós aprendemos. Agora, por exemplo, você fala aqui, ó, generated value. No Postgres existe um conceito chamado secrecy. Presta atenção aqui, vou conectar um banco aqui. Eu abri o banco de dados aqui, ó, para você ver. Então o banco de dados hoje ele criou aqui dentro dele um tal de secrecy, Hibernate secrecy, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Hibernate que criou uma tabela, e é nessa tabela que nós vamos gerar, que vai controlar nessa tabelinha. Não é uma tabelinha de banco de dados, tá? É uma secrecy. Uma secrecy é uma estrutura onde nós definimos aqui o valor, de quanto em quanto vai ser incrementado, qual é o valor máximo, tá? Qual é o start, cache. Então são informações que o banco de dados precisa para poder estar controlando as secrecies, ou seja, os IDs das nossas tabelas, tá? Agora existe uma outra forma onde nós podemos fazer o seguinte: ao invés de criar uma estrutura geral para todo o nosso sistema de secrecies, um gerador de secrecies geral para todo mundo, nós podemos querer trabalhar com secrecies específicos, tá? Por exemplo, eu quero ter um gerador de sequência só para o usuário. Eu quero ter um gerador de sequência só para a cidade, um gerador de sequência só para estado. Eu não quero cadastrar assim uma cidade número 1, aí daqui a pouco vou cadastrar uma cidade número 100, daqui a pouco uma cidade número 150. Eu quero que seja 1, eu quero que seja 2, eu quero que seja 3, entendeu? Então eu quero que tenha uma sequência individual para cada uma das entidades, por exemplo. Então eu já não posso usar essa estrutura genérica.
Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer assim, Hibernate, eu quero que você construa uma sequence específica para o usuário, tá? Por exemplo, então eu venho aqui e falo assim, agora esse generated value, ele vai ser baseado numa sequence, entendeu? Então eu venho aqui e coloco sequence. Sequence generator. Esse sequence generator, o que eu posso configurar nele? Se eu der um contra espaço aqui, eu posso dar um name para ele. É um nome interno, por exemplo, eu chamo de X. É um nome interno, só para eu fazer uma amarração. Agora, como que ele vai chamar no banco de dados? Aí, sequence name. Como que ele vai chamar no banco de dados? Eu posso chamar ele assim de sec usuário. De sequence usuário. Esse aqui é o nome que a sequence vai ganhar lá no banco de dados. Então quer dizer que o Hibernate, ao invés de ter um gerador de sequência, uma estrutura de sequência única para todo mundo, ele vai ter um gerador de sequência desse para usuário, que vai se chamar sec usuário, sequência usuário. Entendeu? Eu dei esse nome para ele. Tá? Então, se eu vier aqui agora, eu vou dizer assim, que o meu generated value não vai mais ser assim. O Hibernate vai decidir. Vai ser quem? Eu venho aqui e coloco o gerador. Agora existe um gerador. Quem que é esse gerador? É esse X aqui. Eu criei esse X, falei que lá no banco de dados ele vai se chamar sequence usuário, e agora na hora de falar assim, generated value, o valor é gerado. Por quem? É pelo X. O X é o cara aqui dentro da minha estrutura que vai gerar, que vai controlar a sequência desse ID. Só que ao invés de pôr X, eu vou pôr o mesmo nome. Segue usuário. Vou pôr o mesmo nome. Aí segue usuário. Tá? Em vez de ficar X, eu vou pôr o mesmo nome. Então, o nome que eu estou dando para o meu gerador de sequência é segue usuário aqui dentro. E o nome que eu estou dando para ele lá no banco de dados também é segue usuário. Tá? Beleza. Isso quer dizer agora que se eu subir minha aplicação, a nossa estrutura de tabela já está criada. Ela já foi criada. Então, vamos ver se eu subir a aplicação, se ele vai modificar alguma coisa na minha estrutura ou não. Então a aplicação já foi startada, tá? Eu vou vir aqui no banco de dados e vou visualizar se existe alguma sequence criada. Olha só, acompanha o raciocínio. O que aconteceu aqui? Não perca o raciocínio. Ele criou um sequence, uma sequence. Dentro do Hibernate, né? O usuário, não. A Hibernate ficou fora da jogada. Ele criou dentro da estrutura sequence, ele criou uma sequence nova. Vamos olhar aqui o ID. Olha só. Olha lá. O ID está assim, 1, 6, tá vendo? Beleza, né? Agora, quem que vai controlar o sequence desse usuário? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na estrutura dele. Olha lá. Por enquanto não tem nada definindo, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu dar um stop aqui. Eu vou deletar essa tabela, usuário, e vou deletar aquela sequence, só para te mostrar. Aí deletando usuário e deletando aquela sequence. Deletando. E vou deletar também essa outra sequence aqui, Hibernate sequence, tá vendo? Que agora ele não vai criar mais. Eu removi a sequence e as tabelas. Vou dar o start novamente na minha aplicação, para ele construir de novo. Vamos ver se ele já subiu. Já criou uma sequência e já criou uma tabela. Agora vamos olhar aqui. Os campos continuam os mesmos, tá? ID, nome, senha e tal. Porém, agora nós temos uma sequence específica. É a mesma coisa, na verdade. Eu só quis fazer isso para limpar, só para não ficar aquele Hibernate não confundir. Quer dizer que agora ele não tem nenhuma relação mais. Perceba que o Hibernate agora não precisa daquele cara mais, tá? Então aqui agora, o que nós vamos fazer? É só para vocês entenderem, revisando aqui, Então nós colocamos um gerador de sequência, tá? Para vocês entenderem isso aqui. Essa é a primeira coisa que eu queria que vocês aprendessem, saindo um pouco do padrão, tá? Agora na sequência eu vou ensinar vocês a fazerem consultas, customizadas. Você não quer usar as consultas padrões, porque nós já fizemos aqui, o usuário repository, tá vendo? JPA repository. Tá aqui,
JPA Repository, né? Então esse JPA Repository, ele já traz algumas consultas prontas para a gente, tá? Porque ela já é uma interface que implementa algumas coisas, ó. Busca todos, tem 3 busca todos aqui, ó, tá? Salvar, tem o busca um apenas, busca todos por alguns parâmetros, que mais que ele tem? Ele tem remover também, tá? Delete, tá? Então, enfim, algumas coisas já estão prontas nesse JPA Repository. Mas, o que pode acontecer? Você fala, bom, mas tem métodos que eu vou precisar e não tem ainda. Por exemplo, eu quero fazer uma busca por nome, um find by name. Quero fazer uma busca por e-mail, um find by e-mail. Então, eu quero criar consultas, tá? Ou eu quero descobrir, por exemplo, você tem lá uma tabela de perfil, administrador, e você tem 10 usuários vinculados àquele perfil. Fazer relacionamentos de usuário com perfil, por exemplo. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem relacionamento de objetos, tá? E fazer consulta em cima desses relacionamentos. Então, eu vou dar mais essa turbinada no conceito de API, tá? Na parte de persistência, e depois que a gente vai para a camada de visão. Aí a gente vai trabalhar bastante lá no front-end. Mas antes eu quero fazer bastante consulta e criar relacionamentos aqui entre objetos, para vocês ficarem entendendo bem, tá? Então eu quis mostrar primeiro essa estrutura de sequence, que vai ser muito usada. Você vai abrir um sistema por aí, vai ter pode ter esse conceito de sequence generator, tá bom?